Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje eu quero mostrar para vocês como eu analiso um fundo imobiliário para tomar uma decisão na hora de fazer a minha compra ou na hora de fazer a minha venda deste fundo imobiliário. Então, deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa ensinar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, para fazer uma análise, não sendo um analista, eu utilizo esse site, o Status Invest, que é um site gratuito que a gente pode fazer uma breve análise para a gente tomar uma decisão. Não sendo analista, então a gente recorre a informações que obtém de forma gratuita ou dando uma navegada na internet e procurando algumas opções. E uma das opções bastante disponível gratuita e completa é o Status Invest. Ele, além de estar completo com a questão das ações, dos fundos imobiliários, dos BDR e também do Tesouro Direto. Então hoje a gente vai dar uma analisada nos fundos imobiliários. Por exemplo, aqui a gente passa já que no outro vídeo já mostrei como fazer uma análise de uma ação aqui, e mais logo abaixo aqui a gente pode ver também a questão dos fundos. Hoje a gente vai falar sobre os fundos. E aqui, se você rola um pouquinho para baixo, o Status Invest já mostra aqui a questão dos fundos que estão em alta, os fundos que estão em baixa e os dividendos que estão sendo pagos no período que a gente possa estar recebendo os seus dividendos. Então, se você quer ver com mais detalhes, dá um clique aqui e você vai ver com mais detalhes as cotações e outros dados mais importantes sobre FIIs. Então, todos os FIIs estão listados aqui e isso facilita bastante para você. Então, isso ajuda bastante. Mas, por exemplo, se eu quero ver um FII, um fundo imobiliário mais diretamente, eu venho aqui e digito o ticket do fundo, como por exemplo o nosso queridinho MXRF11. E aí o Status Invest já mostra aqui o fundo e já dá um clique aqui e você vai ver que facilmente já aparece aqui alguns dados importantes para a gente tomar a nossa decisão. Por exemplo, logo de cara já mostra aqui o valor que está sendo cotado na data, o preço mínimo que foi pago nesse FII, nesse fundo em 52 semanas, o preço máximo que foi pago em 52 semanas e quanto que esse fundo está pagando de dividendos, numa média de 9,23% nos últimos 12 meses. Ou seja, um ótimo dividendo que esse fundo está pagando. E aqui mostra a questão da valorização desse fundo nos últimos 12 meses. São bastante importantes esses dados. Aqui você pode dar uma olhada também em dados gerais, já direto da contabilidade no portfólio e relatórios também do fundo, que você vai direto para dar uma analisada. Mas se você vai rolando um pouquinho aqui para baixo, a gente vê o gráfico do fundo, a gente pode ver em um dia, em 5 dias, em 30 dias. Se a gente colocar em 5 anos também podemos ver como que esse fundo foi crescendo. Depois houve uma queda aqui no coronavírus e agora está tendo uma retomada. Então, se você quer ver também como cresceu, você dá um clique na bolinha, segura, arrasta e vê, e para onde você quer, aí você vê quantos por cento teve de crescimento desse fundo da data de 21/6/2018 até 29/7/2019, e esse fundo cresceu 24,76%. Assim você pode fazer em qualquer parte do gráfico, isso ajuda bastante para você ter uma noção do crescimento que teve esse fundo imobiliário. Rolando aqui para baixo, são dados importantes para a gente ver a questão da cota, então do seu valor patrimonial, o PVPA, o preço sobre o produto, o valor patrimonial, que está um pouquinho acima de 1, então quer dizer o mercado está pagando um pouco acima do que o fundo realmente vale, do que o valor patrimonial. Então, outros dados importantes aqui são
valor em caixa que esse fundo tem, ele tem 19,88% total em caixa, que ajuda a saber então se o fundo tem algum patrimônio em caixa para fazer algumas novas aquisições. Aqui a questão do dividend yield em 3 anos, a gente pode ver aqui alguns dados que ajudam também a tomada de decisão. E o número de cotistas aqui, quanto cotista tem esse fundo. Os rendimentos nos últimos 24 meses, as taxas aqui de administração que não aparecem. Então, o outro indicador que eu gosto de dar uma olhada é a questão da liquidez do fundo, uma liquidez de média diária altíssima desse fundo, então não temos preocupação com esse, se você precisa desfazer da cota e vender, precisa de algum patrimônio, de algum dinheiro logo, então você não tem problema em obter esse fundo e desfazer dele rapidamente. E aqui a gente vê algumas totais de negociações desse fundo, mas são coisas que não olho tanto, olho mais algumas coisas que eu já indiquei acima. Mas outra coisa que chama atenção, que eu gosto de olhar, é a questão do crescimento dos seus dividendos. Aqui a gente pode ver que ele está mantendo mais ou menos dividendos desde 2019, e aqui você pode também agrupar por ano e perceber então que em 2019 está pagando um pouco mais, 2020 que a gente está passando um pouquinho da metade do ano, mas provavelmente deve atingir um pouco mais do que 2019. Aqui você pode olhar em 5 anos e também você pode olhar o máximo aqui desde 2016 até 2020, que você pode ver que houve mais ou menos um crescimento na distribuição das cotas para os seus cotistas. E aqui você pode dar uma olhada nas data com e pagamento dos dividendos. E outras coisas bastante importantes que a gente gosta de olhar aqui é a questão das subscrições, as datas e pontuais, quanto que vai ser, quando vai ser, e assim você não perde nenhuma subscrição para você estar entrando na subscrição ou não. Isso facilita bastante. Outra coisa que eu acho importante é que ele traz algumas comparações com outros fundos relacionados, que ajuda também você, tipo, não conhece esse fundo, você pode dar uma olhada que estão relacionados da mesma área do MXRF11. Então isso facilita para você conhecer outros fundos. Então, outra coisa que eu gosto de olhar bastante aqui é a questão do seu patrimônio líquido. A gente pode ver que o patrimônio líquido do fundo nos últimos 5 anos cresceu. Se a gente colocar no máximo aqui, a gente pode ver desde 2017, que foi quando começou esse fundo, até agora a gente viu que houve um crescimento do seu patrimônio líquido, o que é uma boa para os seus cotistas. Aqui eu não dou uma olhada mais ou menos aqui em número de cotistas, os ativos, patrimônio líquido, alguns dados importantes na hora de tomar a decisão. E aqui a gente vê alguns dados importantes também que eu gosto de olhar, a questão da receita do fundo, que é a questão dos aluguéis, da venda e de outros. E aqui nesses gráficos mostra algumas coisas que ajudam você a ter mais tranquilidade na hora de tomar a decisão. Então aqui, logo abaixo, também dou uma olhada no caixa do fundo para ver o que ele tem disponível para ele estar investindo, para ele estar aplicando em outros empreendimentos, além das despesas que o fundo teve. Dou uma olhada na distribuição das suas despesas, como que foi feito, o que ele tem com gastos, por exemplo, a taxa de performance, a taxa administrativa, outras despesas com imóveis e várias outras coisas que o fundo mostra aqui para a gente. Uma coisa importante que eu gosto de olhar aqui é quais são os fundos que tem o MXRF11 no seu portfólio, ou seja, fundos que compram também o MXRF11, que dá uma ideia de que outros fundos, principalmente fundos que gostam de ter o MXRF11 no seu portfólio. Isso dá uma certa segurança para o investidor de ver realmente então quais são os fundos,
outros fundos que têm o MXRF11 no seu portfólio. E por último aqui, se você quer dar uma olhada nos relatórios, aqui o Status Invest traz os relatórios do fundo com facilidade. Você pode vir aqui abrir e analisar os relatórios do fundo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de como eu analiso um fundo para fazer a minha compra ou para fazer a minha venda. Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal e partilha esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa ensinar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima.